E aí a gente vai proceder à gravação. Ela vai ficar disponível, né, no chat desse nosso evento e depois ela vai ficar disponível também, né, nas nossas redes aqui para que os nossos prestadores de serviço consigam acessar e tirar as suas dúvidas, né, e conhecer o novo edital. Eu convido para fazer a abertura aqui. Alguém está com o microfone aberto. Oi? Alguém está com o microfone aberto, eu acho que está dando uma... Ah, ok. Obrigado. Eu convido para fazer a abertura da nossa live o nosso superintendente. O meu nome é Hélio, o nosso superintendente é o Mário. A gente tem aqui na sala a nossa supervisora de cadastro, que é a Simone, que é um nome conhecido da maioria de vocês, né? Porque ela trata do cadastro já há praticamente 1 ano e meio, e a nossa supervisora aqui, a Rafaela, aqui da área de formação profissional, também está na sala, e temos outros colegas aqui do Sescope na sala. Mário, a palavra está contigo. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela atenção de todos, né, e por estarem participando dessa live, né. O Sescope, ele agradece, né, muito o trabalho, né, de todos vocês que estão aqui presentes, né, que são nossos prestadores de serviço, né, que junto com vocês nós conseguimos atender as cooperativas aqui do Rio Grande do Sul. E hoje o intuito da nossa live, acho que tem alguém com o microfone aberto. Obrigado. E o intuito dessa nossa live hoje é trazer algumas melhorias, né, que estão sendo realizadas aqui dentro do Sescope, para tornar esse processo de cadastramento cada vez mais efetivo, cada vez mais assertivo, cada vez mais atendendo, né, as necessidades tanto por parte, né, dos nossos prestadores quanto por parte das nossas cooperativas, né. Nós temos aí um plano, né, gaúcho de desenvolvimento do cooperativismo, né, chamado RS Coop 150 bilhões, né, em que nós temos aí nos próximos anos a expectativa de aplicar mais de 300 milhões de reais, né, em capacitações, né, para as cooperativas. E isso só é possível através, né, de uma rede grande de parceiros, né, como é o caso que nós temos aqui hoje, né. Eu quero referir que, do ponto de vista operacional, o Sescope do Rio Grande do Sul tem cada vez mais se alinhado, né, ao modelo do nacional, do Sescope nacional, né. O Sescope nacional também tem trabalhado muito com essa questão do credenciamento, né, para dar também mais celeridade às contratações, né, e que um pouco do que a gente vai abordar aqui hoje, né, através da área, passa muito por isso, por esse alinhamento com o Sescope nacional, né. E também, né, por uma questão que vai ser trazida aqui, que é uma ideia de um cadastramento nacional de prestadores, né? Porque o que acontece, né? Hoje, os prestadores de serviço que querem trabalhar com diversos estados, né, que tem essa possibilidade de trabalhar em outros estados da federação, acabam tendo que fazer cadastros em diferentes Sescopes, né, do Brasil. E isso está sendo alterado agora, né, para a ideia de um cadastro nacional. Ou seja, vai ser apresentado aqui, né, a questão de que esse cadastro, esse recadastramento, né, que está sendo proposto aqui, ele vai facilitar no sentido de que, ao estarem cadastrados, nisso vai ser possível prestar serviços para diversas outras unidades, né, do Brasil, sem ter a necessidade de fazer diversos cadastros, né. Isso vai ampliar mercados, né, para os nossos fornecedores, né, nossos prestadores, e a gente entende que isso também é algo que vai impulsionar muito, né? Outra questão que a gente tem, que certamente, né, vocês é do conhecimento de todos aqui, é que o Rio Grande do Sul é um dos estados referência em cooperativismo no Brasil, né? Nós somos uma das maiores contribuições, né, ao Sescope do Brasil. Então, obviamente, né, os prestadores de serviço aqui que prestam serviço no Rio Grande do Sul acabam também tendo uma grande visibilidade nacional, né? A gente tem vários, né, dos nossos parceiros aí que atuam em outros estados da federação, e a gente entende que isso também vai potencializar e vai ampliar mercados, inclusive para os nossos prestadores. Então, dito isso, né, volto a agradecer aí a atenção de todos, né, passo a palavra ao Hélio e à equipe agora que vão conduzir, e já, né, desejo aí a todos também, já aproveito para desejar a todos aí um excelente ano novo, né, já que estamos nos aproximando aí do final de mais um ano de muito trabalho, né, para todos aqui. Então, muito obrigado pela atenção. Hélio, a palavra é tua aí para dar seguimento aí à nossa live. Mário, se eu não te ver,
Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Igualmente, Margarete. Igualmente para você e para todos aqui presentes. Abraço aí, pessoal. Obrigado, Mário. Bom, vejo que tem alguns rostos conhecidos, alguns professores pelos quais eu passei, já fui aluno, né? Isso é uma coisa legal, né? Vejo ali o Alexandre, ouvi a voz da Margarete. Gente, é a primeira vez que a gente faz uma live com os nossos fornecedores, tá? E é por um motivo muito especial, assim, a gente está com um novo edital, e esse novo edital reporta ao fato de que os prestadores de serviços terão que fazer o cadastro, né, obedecendo o edital, e é um cadastro nacional. Então, aquele cadastro que vocês têm conosco, aqueles que têm cadastro aqui no Sescope, no GDH atual, dia 31 de dezembro, esse cadastro a gente não utiliza mais, e a gente vai, a partir de 1º de janeiro, a gente passa a utilizar o novo cadastro. Então, todo prestador de serviço que quiser prestar serviço para as cooperativas com apoio do Sescope, a partir de 1º de janeiro, tem que se cadastrar no nosso cadastro de prestadores de serviço, que já está disponível o link, e vai ter que obedecer, então, a esse novo edital. Então, em função disso, a gente sabe que a leitura de um edital ela é sempre uma leitura complexa. Às vezes a gente perde um ou outro detalhe que quem está acostumado com o trabalho de contratação e tal, consegue salientar melhor essas diferenças. Então, a gente selecionou aqui para a nossa apresentação aquilo que é fundamental, né, trazer nesse momento. Porém, não exonera os nossos prestadores de serviço da leitura do edital, né? Quer dizer, o que baliza a nossa relação é esse edital. Então, independente da informação que a gente trouxer aqui nessa live, né, o prestador de serviço tem que se apropriar do conhecimento do edital, seguir as regras do edital, né, e ficar bem atento a isso, porque toda a normatização está dentro do edital. Essa apresentação é só uma facilitação, né, e uma forma da gente se aproximar dos nossos prestadores de serviço e contar essas novidades. Mas aqui na apresentação não está tudo o que é necessário. Está aquilo que a gente quer salientar. A leitura do edital é obrigatória para quem quer fazer parte do nosso cadastro. A Rafaela é a minha colega aqui, ela vai passar as apresentações e depois no final vai dar um tempinho para a Simone dar uma palavrinha com vocês. A gente está com um problema técnico aqui, a Simone está sem acesso nesse momento para conseguir falar, ela está com o microfone fechado. Então, a gente vai tratar aqui do cadastro nacional, né, dos prestadores de serviço, né? Portanto, a gente deixa de ter um cadastro estadual e passa a ter um cadastro nacional. Uma vez o prestador de serviço estando cadastrado aqui conosco, ele pode prestar serviço a qualquer Sescope, desde que aquele Sescope queira contratá-lo e ele queira ser contratado por aquele Sescope. Então, vocês podem estar aqui cadastrados e um Sescope de outro estado querer contratar e vocês não quererem se habilitar, né? Não precisa, né? Eu não tenho interesse em trabalhar na Bahia, né? Principalmente se for lá na beira do mar. Então, não me cadastro. Pronto. Isso é só o prestador de serviço, uma vez estando no cadastro, ele tem a possibilidade de selecionar os estados para os quais ele tem intenção de trabalhar, ou ele aceitaria trabalhar. Então, essa é uma deliberação do prestador de serviço, não nossa, né? Então, quem escolhe o estado é o prestador de serviço. O que é o objeto desse nosso cadastro? É cadastrar pessoas jurídicas para integrar esse cadastro de prestadores de serviço de instrutoria do Sescope do Rio Grande do Sul, que será utilizado quando houver demanda. Então, o fato de estar cadastrado lá, né, não significa que existe uma demanda. Eu posso estar cadastrado lá e as cooperativas nunca me contratarem, né? Então, eu estaria disponível para ser contratado. Ok, está passando. Demora um pouquinho aqui que a gente está com um delay da passagem dos slides, mas a gente se adapta logo. O objeto desse cadastro, desse edital, é cadastrar as pessoas jurídicas para integrar esse cadastro de prestadores de serviço, que vai ser utilizado quando houver demanda. Então, se não tiver demanda, não tem contratação, né? O que ele faz é criar regra para que todos tenham direito, né, a se cadastrar, né, desde que atendam às exigências do edital. A principal exigência desse edital é, claro, né, ter
não é a principal, mas é uma básica, é ter um objeto social compatível com a nossa atividade, né? Então, lá no nosso cadastro estão prestadores de serviço de instrução, prestadores de serviços artísticos e culturais, né, prestadores de serviços de cursos vivenciais, palestra, é isso que está lá. Né? Se a minha natureza, se o meu objeto social como empresa é diferente disso, não estará no nosso cadastro, porque não vai atender a essa exigência inicial, que é ter um objeto social compatível. O cadastro de prestadores de serviço de instrutoria do Sescope integra esse Banco Nacional, portanto, né, estando aqui, está nesse Banco Nacional, mas o instrutor só vai trabalhar se quiser, se habilitar aquele estado para que no futuro venha a ser contratado. Poderão se cadastrar pessoas jurídicas legalmente constituídas no país, tá? Então ele é um cadastro para pessoas jurídicas nacional, cujo objeto seja compatível com as nossas atividades finalísticas aqui do Sescope. Então, isso já está trazendo aquela limitação inicial. Não foi, Rafael. A participação das pessoas jurídicas e dos profissionais por elas indicados no cadastro implica na aceitação integral e restrita das condições estabelecidas nesse edital e nos seus anexos. Isso é um texto comum a todo o edital. O edital é vinculativo, né? Se eu aceito responder um edital, eu estou me vinculando a tudo aquilo que o edital prevê. Então, e aqui nesse caso a gente ainda salienta que não é só a pessoa jurídica, mas os profissionais, as pessoas físicas que estão ligados àquela pessoa jurídica. O nosso cadastro é de pessoas jurídicas, mas a gente tem que lembrar sempre que o instrutor é uma pessoa física, que ele está vinculado a uma pessoa jurídica. Então, ambos estão vinculados às condições do edital. Pode passar, Rafael. Não passou. Enquanto a Rafaela providencia passar o próximo slide, a gente tem que comentar uma coisa aqui. A gente está com uma dificuldade de rede muito grande nesses últimos dias e hoje, especialmente, a gente até brincou sobre isso, seria o calor, né? Que está trazendo essa dificuldade, porque o calor aqui está insuportável em Porto Alegre, para quem está em Porto Alegre sabe, e a nossa rede hoje está oscilando muito, né? Mas aqui, então, a gente tem as informações sobre inscrição e habilitação. Para participar do processo de cadastramento, a empresa deverá preencher seus dados. Então, ela entra lá no nosso sistema, né? Ela preenche os dados, inclui as informações da área de conhecimento, né, dos seus instrutores e insere a cópia dos documentos exigidos, né, no link do Cadastro Nacional de Instrutores. Então, é um procedimento relativamente simples. Lê o edital, acessa o nosso site lá onde está o link, né, do Cadastro Nacional de Instrutores, e a partir dali ela começa essa navegação que começa com o preenchimento de um cadastro básico, a aceitação de algumas condições, e aí vai indo com o preenchimento dos documentos até chegar ao instrutor e depois chegar à submissão do cadastro para aprovação, que é feito aqui, então, pelo responsável pelo cadastro. A gente pensa, então, que tem dois tipos de entes dentro do nosso cadastro. Um é a pessoa jurídica, já que é um cadastro de pessoas jurídicas, e depois vai ter uma segunda entidade, um segundo ente, que é a pessoa física vinculada a essa pessoa jurídica, que pode ser um empregado, um contratado, um sócio. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. O que a gente precisa para cadastrar uma pessoa jurídica? Basicamente o mesmo que a gente precisava anteriormente. O ato constitutivo, né? Normalmente o contrato social. A gente precisa do ato constitutivo para poder verificar o objeto social da empresa, né? Só o cartão de CNPJ não nos dá uma ideia correta do objeto social. A gente precisa de um comprovante de inscrição nesse cadastro nacional, né, que é o CNPJ, e a gente precisa da prova de regularidade quanto aos tributos federais e da dívida ativa da União, que é aquela certidão conjunta, também pega as questões previdenciárias ali, e
emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda. E se for uma sociedade cooperativa, né, que esteja se cadastrando como prestador de serviço de instrutoria, né, deve ter ainda o certificado de regularidade junto ao sistema cooperativo. Então, se eu quero ser cooperativa prestadora de serviço de instrução, né, eu preciso estar regular aqui junto ao sistema. Né. Tem que incluir nesse cadastro nacional as informações atualizadas da empresa, né, prestadora de serviço, né, endereço, telefone, todas aquelas informações. Tem que incluir cópia de documentação, RG e CPF do representante legal, e pensem aqui, o representante legal é aquela pessoa definida no ato constitutivo. Né? Tem alguns casos em que o representante legal não está lá no ato constitutivo porque ele é designado por uma ata de eleição, por algum tipo de documento complementar. Então, a gente vai precisar lá do ato constitutivo e mais esse documento onde estabelece quem é o representante legal. Né? Nas sociedades mais simples, né, consultorias limitadas, assim, é uma coisa mais simples, tá? Mas, às vezes, a gente está falando aqui, por exemplo, de uma fundação, né, de uma sociedade anônima, onde tenha lá as definições de governança e define quem é responsável por assinar documentos, a gente vai precisar enxergar isso, e é desse representante legal que a gente vai precisar da RG e do CPF. E uma declaração de inexistência de mão de obra de menores, conforme o modelo que está disponibilizado lá, né, no link de acesso ao cadastramento. Ela... Bom, então percebam que é basicamente aquilo que vocês já oferecem para nós no nosso cadastramento aqui, né? Não tem uma diferença muito grande. Aí a gente tem a questão do cadastro da pessoa física. Uma vez a pessoa jurídica cadastrada, ela tem que incluir o seu instrutor. Né? Pode ser um ou mais instrutores. Esse instrutor pode ser um empregado, um contratado, um sócio, né? Então, ou o próprio dono. Né? Então, isso vai ficar esclarecido lá pela documentação. Tem que incluir no sistema, então, para incluir o instrutor, as informações atualizadas do instrutor, né, que vai ser responsável pela execução do serviço de instrutoria, né, ou serviço de natureza artística e cultural. Né. Precisa incluir lá a prova de inscrição no cadastro das pessoas físicas, o CPF dessa pessoa física, né? A comprovação do nível de escolaridade, vejam que aqui é uma inovação, tá? No cadastro anterior a gente não tinha essa exigência e agora ela passa a ser fundamental. Vocês vão entenderem por que é fundamental a comprovação do nível de escolaridade, porque ele está ligado a uma tabela que define um valor mínimo, um valor parâmetro para a contratação. Então, por isso, agora, a comprovante de escolaridade é fundamental. E comprovante de escolaridade, lembrando, é o, o certificado que a instituição, digamos, uma pessoa que tem um curso superior, é aquele certificado, é o diploma fornecido pela instituição de ensino superior e validado com frente e verso, assinatura do reitor, validação dos órgãos competentes, tudo mais, conforme a exigência, né, do tipo de formação que a pessoa tem. Né. Aqui não entram aqueles documentos comuns que às vezes chegam para nós, assim, do tipo, minha escolaridade é superior completo e a instituição que eu fiz me deu uma carta. Não, carta não é comprovante, né? Comprovante é, né, o próprio diploma ou certificado de conclusão fornecido por essa instituição de ensino superior e dentro de um padrão, né, que é comum a esses documentos. Indicação das áreas de conhecimento, quando faz o cadastro do instrutor, indica as áreas de conhecimento do instrutor, tá? E não da empresa. Tá? Então, aqui o instrutor vai indicar a sua área, com a comprovação de experiência em cada uma delas. Então, o que comprova a experiência de um instrutor numa área de conhecimento para a qual ele está se cadastrando? São os atestados de capacidade técnica, no mínimo, né, um atestado de capacidade técnica, né, fornecido por uma instituição que tenha tomado o serviço desse instrutor, onde fique claro para nós que realmente aquele instrutor realizou
trabalhos da natureza que a gente quer contratar, né? Então, né, em grau, em quantidade, em nível de complexidade, tudo isso a gente analisa. Ou as notas fiscais de serviços, né, comprovadamente prestado pelo instrutor, né? Se aquele instrutor costuma fornecer as notas fiscais, e nessas notas fiscais ficar claro para nós que aquela nota fiscal é daquele instrutor, e ali está claro o objeto de prestação de serviço dele, foi curso, foi palestra, foi show, foi peça teatral, aí, bom, para nós isso comprova, então, o conhecimento, e ele pode entrar naquela área de conhecimento que ele está se candidatando. Dentro ainda do cadastro da pessoa física, no caso do instrutor, né, ele pode cadastrar, prestem atenção, ele pode cadastrar, tá? Depois a gente comenta um pouquinho porque que ele pode e não ele deve, né? Então, 3 notas fiscais ou contratos emitidos nos últimos 12 meses para tomadores de serviços diferentes do Sescope, porque a gente está buscando aqui uma média de mercado, né? Então, a gente quer ver prestação de serviço para outras empresas. O trabalho fornecido para o Sescope não vai nos dar a média de mercado. Então, são 3 notas fiscais ou contratos. Esses contratos devem ser, se for contratos, assinados corretamente, enfim, né, validados, que tenham sido emitidos nos últimos 12 meses, de serviços tipo curso, palestra, serviço artístico e cultural, treinamento vivencial, indicando carga horária, objeto e valor. Bom, isso é necessário, porque eu não tenho como criar uma média de valor de uma hora de prestação de serviço se eu não tiver nessa nota fiscal uma informação de que quantas horas de trabalho se refere àquele valor. Qual era o trabalho, qual era o objeto daquilo? Era um curso, era uma palestra, né? Se eram palestras, era uma palestra, 2 palestras, 10 palestras. Então, isso tem que ficar claro. A gente sabe que as notas às vezes não são emitidas com esse nível de informação. Então já é uma orientação legal para todos que quiserem fazer parte do nosso cadastro, já pensem em emitir suas notas fiscais para as outras empresas, considerando essa possibilidade de colocar na descrição o que é que fez, quantas horas teve, qual é o valor que cobrou, enfim, né? Individual, o total, essas coisas todas. Por que eu disse pode colocar e não deve? Pode porque a gente está instituindo dentro do nosso cadastro, né, através de uma portaria, limites, né, de valor para aqueles prestadores de serviço que não tiverem condição ou que não quiserem comprovar sua média de mercado. Então, quando o valor de mercado do prestador de serviço for superior àquele indicado nessa tabela que eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? Ela faz parte de uma portaria, então eu não quero me submeter àqueles valores, tá? Eu pratico no mercado um valor maior. Bom, eu tenho que comprovar esse valor maior. Digamos que eu tenha um valor maior que essa tabela no mercado como instrutor, mas eu não quero comprovar, não me interessa, para mim aquele valor da tabela está bom. Basta eu não colocar essas notas fiscais, não solicitar essa média superior e vai estar tudo certo. Não tem problema, a gente vai conseguir contratar a cooperativa e os seus vão conseguir contratar dentro daquele valor da tabela. Se estiver bom para o prestador de serviço, vai estar bom para nós. Então, aqui é só em caso de prestadores de serviços que querem comprovar valores superiores à tabela que a gente propõe. Vai precisar comprovar o seu vínculo com a sociedade prestadora de serviço, então ele está entrando para dentro do nosso cadastro porque ele faz parte de uma empresa, como sócio, como empregado, como contratado, então, como dono dessa empresa. E a comprovação de vínculo se dá através do contrato social, quando for instrutor, né, for sócio da empresa. Relatório da CTPS, né, da Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital, né, quando o instrutor for empregado, e um instrumento contratual de prestação de serviço assinado quando ele tiver contrato de prestação de serviço. Pensem que quando ele tem contrato de prestação de serviço, normalmente são contratos por tempo limitado. Então, a gente de vez em quando vai ter que cobrar esse documento novamente para ver se ele mantém aquele vínculo ou não. Então, esse aqui é um caso a ser cuidado sempre que vocês
encaminharem para nós um instrumento contratual de prestação de serviço como prova de vínculo, lembre que essa prova de vínculo ela tem vencimento, né? Então, fiquem atentos para depois não barrar alguma contratação. Vai fazer parte desse cadastro currículo atualizado, tá? E aqui a gente está falando no currículo e não numa declaração, no mini currículo. Aqui é o currículo mesmo, está naquele padrão aceitável como currículo, onde tenha nome, dados básicos de contato, alguma informação sobre suas experiências anteriores, um pequeno relato da sua vida, né, seu currículo. A gente vai ter dificuldade aqui caso chegue para nós documentos muito simples, né, textos escritos em Word ali, num documento, num papel comum, numa página comum, sem timbre, então, ou pelo menos, né, de uma forma que não represente que aquilo seja um documento assim dentro do padrão. Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal. Então, também a gente vai precisar dessa comprovação de regularidade, né, com a Fazenda Federal, ou seja, que o seu CPF está ok, né, não está barrado. Não sei qual é o termo correto que se usa, mas às vezes tem alguma dificuldade quanto a isso, então tem que correr atrás da Receita e regularizar. A aprovação desse cadastro. Tá? Após concluir todas as etapas de cadastramento, o cadastro estará apto a ser analisado e o resultado dessa análise vai ser divulgado aos interessados. Então, a Simone, que é a nossa supervisora de cadastro, ela vai analisar tudo isso e vai aprovar esse cadastro. Caso não seja possível aprovar, por questões documentais, porque não atende ao nosso edital, porque algum documento não atende às especificidades necessárias, ela vai dar esse retorno, né? Normalmente isso ocorre por e-mail, tá? A gente não usa o WhatsApp, não usa esses meios mais informais, a gente usa o e-mail, porque a gente consegue rastrear, caso ele se perca em alguma caixa de spam, a gente tem condição de buscá-lo novamente, então e-mail aqui é a forma correta de se relacionar. Todos os aprovados nessa etapa de cadastramento vão fazer parte do Banco Nacional de Prestadores de Serviços de Instrutoria e estarão aptos a prestar serviço a qualquer unidade do Sescope, desde que atenda às especificidades dos editais daquela unidade. Então, pensem assim, vocês estão se cadastrando na unidade do Sescope do Rio Grande do Sul e atendendo ao nosso edital. O nosso edital ele é feito baseado no edital do Sescope Nacional. Mas cada estado tem uma certa independência para criar seus normativos, desde que eles não contrariem o normativo nacional. Então, aqui, por exemplo, a gente aceita contratar pela média de mercado. Tem um outro Sescope ali mais adiante, né, em outro estado, que não aceita contratar pela média de mercado. Ele só aceita contratar por uma tabela, né, por um credenciamento com um valor limitado. Então, vocês vão aceitar trabalhar para aquele outro estado se quiserem, né, se aceitarem aquela condição. Né? Então, esse é uma questão de que quando alguém aceita trabalhar para mais de um estado, é bom se verificar sempre o edital daquele estado para ver se vocês vão conseguir atender ou vão querer, né, trabalhar dentro daquelas regras daquele estado. Né? A autonomia é do prestador de serviço. Como ocorre a formalização dos contratos? Tá? Então, vocês vão estar disponíveis dentro de um cadastro que é nacional e vão aceitar trabalhar em alguns estados, e digamos que esses estados aos quais vocês aceitam trabalhar porque concordam com as regras daqueles editais, né, dos editais de cada estado, venham a contratar. Então, uma cooperativa ou o Sescope vai lá e puxa o instrutor para dentro de um projeto, submete esse projeto à aprovação e chega um ponto, então, que a gente vai contratá-los, né? A contratação passa por duas etapas, uma é quando a gente puxa para dentro do projeto e outra é quando a gente aprova o projeto. No momento que a gente aprova o projeto, o prestador de serviço, então, está contratado. Então, quando houver essa demanda e o prestador de serviços vai ser convocado para a realização do serviço, né, eles estarão submetidos a todas essas condições previstas no nosso edital e nos nossos normativos, porque não é só o edital tem alguns normativos aos quais ele responde, especialmente a resolução de projetos, né, embora o prestador de serviço não enxergue a resolução de projetos, né, a realização do projeto
tá relacionada com a contratação do instrutor. O pagamento dos serviços executados vão ser efetuados conforme norma interna aqui do Sescope, cujos valores estarão fixados em portaria específica. Então, aqui a gente retorna essa ideia, né, da portaria específica para os valores, que no caso da nossa portaria, ela abre duas possibilidades. Uma é atender a uma tabela de valores, né, ou então, né, o prestador de serviço comprovar para nós a sua média de mercado e a gente pode contratá-los até o limite da média de mercado, ou, se ele não quiser comprovar essa média, até os limites da tabela de prestação de serviço. O que baliza esses valores? Tá? É a existência de uma portaria aqui do Sescope, a portaria 18 de 2023. Ela diz o seguinte, que o valor de apoio financeiro pelo Sescope na contratação de serviços em eventos descentralizados será limitado ao valor de credenciamento ou ao valor de mercado praticado pelo prestador de serviço. Então, percebam que no normativo anterior e no cadastro anterior, o Sescope do Rio Grande do Sul dizia que a gente contratava pelo limite do valor de mercado. E agora a gente está dizendo que a gente pode contratar pelo limite do valor de credenciamento, que é a tabela, ou do valor de mercado, se o prestador de serviço quiser ou tiver e quiser comprovar um valor superior ao mercado. Para a contratação de serviços de instrutores para cursos, o valor de mercado aprovado no cadastro de instrutor será definido pela hora-aula. Então, se eu estou contratando um curso, eu estou contratando hora-aula. Se eu quero comprovar o valor da minha hora-aula superior ao limite da tabela, aquelas notas fiscais, os contratos que eu vou mandar, tem que ter claro o valor e a quantas horas de trabalho aquele valor está relacionado, né? Ou quantos eventos estão ocorrendo. Para a contratação de serviço de instrutor para palestras, serviço de natureza artística e cultural e treinamentos vivenciais, o valor de mercado aprovado será definido pelo evento. Então vejam aqui que eu não estou dizendo que a palestra tem 2 horas ou 1 hora, eu estou dizendo que é uma palestra, ela pode ter 40 minutos, 1 hora, 2 horas, é uma palestra. Serviço de natureza artística e cultural também. Eu não digo que eu quero um show com 3 horas ou uma peça teatral com 1 hora e meia. Eu digo que eu quero um show ou uma peça teatral, né? Limite de horas aí não tem importância nesse caso aqui para estabelecer o valor de contratação, né? Claro que palestra, a gente tem que lembrar que, por normativo, palestras são eventos com menos de 3 horas. Tá? Então, mais de 3 horas já é curso. E treinamentos vivenciais também. Os treinamentos vivenciais, eles são definidos por evento. Então, eu não contrato um treinamento vivencial por 8 horas, eu contrato um treinamento vivencial. Quantas horas ele tem? Pode ter 3, 4, 8, 9 horas. A gente compra esse pacote, que é esse treinamento vivencial, que dura ali aquele dia ou tantas horas daquele dia. Então, quando quiserem comprovar a média de mercado de um treinamento vivencial, lembre que a gente vai olhar para o valor fechado. Então, na nota fiscal tem que vir lá, foram feitos 2 treinamentos vivenciais e custou R$ 2.000. Ou então foi feito um treinamento vivencial e custou R$ 1.000. É isso que a gente vai considerar na média. Aqui, então, a gente traz a tabela que eu falei até agora, tá? O valor que será aprovado no cadastro de instrutores para fins de apoio financeiro do Sescope vai ser definido, então, a partir da titularidade acadêmica comprovada pelo instrutor. Daí a importância de ter o seu certificado de conclusão do ensino superior, da pós-graduação, da graduação, do seu nível de formação, bem correto, né? Ou seja, expedido pela entidade onde foi realizado a formação, né, e também de forma válida, assim, frente e verso, com todas as autorizações necessárias. Tá? E aí a gente vai olhar para esse certificado de formação e vai definir esse valor olhando para essa tabela aqui. Então, se eu tenho uma titulação de doutor, tá, e eu pratico no mercado um valor superior a R$ 308, e eu tenho como comprovar isso através de 3 notas fiscais ou 3 contratos, ou contratos e notas fiscais, no mínimo 3 em conjunto. E esses contratos e essas notas fiscais têm uma descrição que possibilita ao Sescope entender o valor como válido.
a gente vai para a média, né? No mínimo 3 notas fiscais contra outras empresas, não contra o Sescope, né? A emissão das notas fiscais ou a firmatura dos contratos é com outras empresas, não com o Sescope. Se eu tivesse valor superior, eu sou doutor e pratico um valor superior a R$ 308 e tenho como comprovar, eu posso comprovar. Eu posso praticar e ter como comprovar e não querer comprovar. Não tem problema. A gente tem um valor limitado a 308. Eu não tenho como comprovar, porque eu não tenho 3 notas fiscais, ou eu tenho as 3 notas fiscais e eu pratico um valor inferior, não chega a ser superior e tal. Eu posso me balizar por essa tabela, tá? Que é esse limite para o cadastramento, que é 308 para doutor, 282 para mestre, 257 para especialista, 230 para graduado, todos formação completa. E R$ 161 para as demais escolaridades, porque a gente tem uma demanda por instrutores de nível médio, que são aqueles instrutores de informática, muitas vezes, de segurança do trabalho, eles não têm necessariamente o curso superior, então enquadra-se aqui nessas demais níveis de escolaridade. Palestras para doutor 6.404, mestre 5.853, especialistas 5.328, graduado 4.773 e demais níveis de escolaridade 3.341. Lembrando que esses são valores de uma tabela para credenciamento, né? Se o instrutor quiser valor superior, ele deve buscar essa média de mercado e comprovar para nós, e não significa que esses são valores obrigatórios, tá? Então, em qualquer serviço, qualquer cooperativa ou o próprio Sescope pode contratar valores inferiores a esses determinado pelas qualificações ali. Eu posso ter um projeto que eu tenha recurso suficiente para pagar um valor inferior à hora prevista aqui para um doutor. Se esse doutor aceitar trabalhar por um valor menor de R$ 308, porque é o dinheiro o recurso que eu tenho para pagar, tá bom. A gente vai contratá-lo por um valor inferior, não tem problema. Tá? A gente só não vai contratá-lo por um valor superior, a não ser que ele comprove sua média, porque daí a média dele sai da tabela, sai do credenciamento e passa para uma média de prática de mercado do seu cadastro. Então, são coisas desse tipo que a gente tem que deixar claro para que a gente não tenha dificuldade depois na hora do prestador de serviço fazer suas propostas para a cooperativa, né? Então, a gente faz questão de esclarecer isso. A portaria do Sescope 18, que trata dos valores, né, do cadastro, trata também, né, de que, sendo do interesse do prestador de serviço, o registro de valor superior à tabela apresentada deverão ser cadastradas no sistema no mínimo 3 notas fiscais ou contratos devidamente assinados. Emitido nos últimos 12 meses, por isso que a gente repete aqui a informação, tá, porque isso é importante, ela tem que ser emitida nos últimos 12 meses, para tomadores de serviços diferentes do Sescope, que comprovem os serviços realizados por tipo de despesa, né? Então, aqui às vezes aparece serviços de consultoria. Bom, não tem como a gente aceitar uma nota de consultoria para comprovar hora-aula ou valor de palestra de um serviço de instrutoria. E aí, às vezes, o prestador de serviço presta os dois tipos de serviço concomitante. Ele dá consultoria e faz instrutoria para o mesmo tomador de serviço. Então, pensem que a gente tem que entender de que forma isso ocorreu dentro da nota fiscal ou dentro do contrato para poder segregar os valores certos daquilo que é instrutoria e poder fazer o cálculo dos valores. Então, dentro dessa comprovação tem que ficar claro se era curso, se era palestra, se era serviço artístico, se era um treinamento vivencial, tem que ficar claro. Tem que ficar claro também com a indicação do número de eventos, se for palestra, carga horária, se for curso, objeto, o que é que foi feito, né? Se foi feito duas coisas diferentes, uma instrutoria e uma consultoria, a gente conseguir enxergar separado o valor do que foi consultoria, daquilo que foi instrutoria, porque a gente está falando só de instrutoria, né? Esse cadastro é para instrutores, não para consultores. O objeto, o que foi feito e o valor, tem que estar claro também.
Bom, a gente puxou aqui para a apresentação aquilo que a gente julga que era de destaque, tá? E a gente reconhece que, em termos de cadastramento, o que tem de mais impactante é a necessidade do prestador de serviço fazer o seu cadastro novamente. Tá? Mas, em termos de documentação, continua relativamente semelhante. A grande inovação nessa questão é a gente ter trazido para dentro do nosso cadastro a possibilidade de se credenciar por um valor pré-definido, que não tinha antes. Antes era obrigatório apresentar as notas fiscais para fazer a média de mercado, e se não tinha, tinha que ter uma declaração do contador dizendo que a pessoa nunca emitiu nota, aí a gente ia para uma tabela auxiliar e tal. Então, isso caiu por terra e hoje a gente tem a possibilidade de cadastrar sem comprovação de valor de mercado, desde que o instrutor entenda que ele vai ser balizado por aqueles limites superiores naquela tabela. Então, o cadastro de instrutor vai ser nacional, essa é uma consideração importante. O instrutor vai poder optar por quais estados ele tem interesse, né? Ele vai querer conhecer os editais de cada estado, pode ser que tenha algum edital que não interesse para ele, né? Ou pode ser que alguma localidade especial não interesse. O instrutor escolhe a unidade federal em que quer, né? Em que está disposto a prestar o serviço no momento do seu cadastro. O instrutor poderá estar vinculado a mais de uma empresa. Bom, já podia anteriormente, tá? Aqui a gente só tem uma questão bem importante, tá? Fiquem atentos. O instrutor poderá estar vinculado em mais de uma empresa, porém, obrigatoriamente em área e subárea de conhecimento diferente. Então, um instrutor, ele está cadastrado em duas empresas como instrutor. Ele pode. Só que se numa empresa ele estiver numa área X, na outra ele não pode estar cadastrado como instrutor na outra empresa naquela mesma área X. Ele vai ter que estar cadastrado na área Y, na sub-área D, sabe assim? Isso é fundamental entender, porque antes a gente permitia que o instrutor se cadastrasse em áreas e sub-áreas iguais em prestadores de serviços diferentes. E agora o nosso cadastro ele obedece a uma regulamentação nacional do SESCOP que instrui de que, uma vez um instrutor estando cadastrado numa área ou sub-área de conhecimento, ele não pode se cadastrar por outra empresa naquela mesma área e sub-área. Essas áreas e sub-áreas estão todas disponíveis lá no nosso edital, tá? Não vou entrar no detalhe dos nomes das áreas e sub-áreas. Não haverá migração de dados do GDH, que é o atual cadastro, para o novo sistema de cadastro. Então, todo instrutor, a partir de agora, ele precisa se cadastrar se quiser fazer parte do cadastro de prestadores de serviço do SESCOP e atender as cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul e o próprio SESCOP do Rio Grande do Sul. Então, tem que proceder ao novo cadastro. Conselho aqui: aquele prestador de serviço que não tiver assim a possibilidade, ou não prevê a possibilidade de ser contratado imediatamente, ali por janeiro, fevereiro, não precisa sair correndo e fazer seu cadastro. O cadastro ele fica aberto. É a gente fazer agora, nesse momento, o cadastro daqueles prestadores de serviço com mais urgência, né, que são para trabalhar naquelas cooperativas que estão prevendo a realização de projetos agora para janeiro, fevereiro. Então, se eu tenho a perspectiva de trabalhar para uma cooperativa lá no mês de junho, né, pode preparar toda a sua documentação e tal, e depois solicitar o cadastramento, não há necessidade de sair correndo. Se um prestador de serviço já está cadastrado no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviço do SESCOP, basta ele entrar lá no cadastro dele e clicar, né, selecionar a unidade federativa do Rio Grande do Sul, que ela não estava lá até 2, 3 meses atrás, agora ela já está lá, apta a ser selecionada. Seleciona lá e pronto, a gente já vai enxergá-los aqui. Aí é só questão de mandar um e-mail para lá no edital tem o e-mail nosso, que é o suporte cadastro@sescope, e tem o da Simone também, Simone Fraporte, então vocês vão poder mandar um e-mail dizendo, olha, eu entrei lá no meu cadastro e habilitei o Rio Grande do Sul, vê se tu está enxergando aí, está tudo certo. Esse é um momento novo para todos, então
para nós aqui, para vocês, prestadores de serviço, e para a Simone, é tudo novo. Para as próprias cooperativas do Rio Grande do Sul, é tudo novo. Então, a gente vai passar aí por um período de aprendizado, que vai ser uma coisa conjunta. Então, a gente de antemão já pensa que a gente vai precisar ter um pouco de paciência nesse momento, todos nós, né? Especialmente nós prestadores de serviço, porque a gente vai estar nessa fase também de aprendizado, de implantação de um novo sistema, e a gente pode ter alguma dificuldade, algum acúmulo de atividade, né? Alguma demora um pouco maior numa aprovação ou no outro de algum cadastro. Tá? Mas pensem bem nessa questão de área e sub-área para selecionarem a área e sub-área para aquelas empresas às quais vocês querem se vincular, né, de maneira mais frequente, então escolham corretamente para depois não ter dificuldade. Todas as empresas prestadoras de serviço deverão realizar o seu cadastro na nova plataforma, então não tem exceção, não vai haver migração. Aí a questão é, se eu já estou cadastrado no GDH, no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviço Nacional, né, eu vou poder, então, ser contratado pelo Sescope, mas para isso eu vou ter que entrar em contato aqui com a Simone para clicar lá na seleção do estado e depois fazer o contato com a Simone para verificar se está tudo bem e tal, se as cooperativas estão conseguindo enxergar esse prestador de serviço como habilitado. Caso o instrutor não tenha ou não queira inserir, né, o documento para comprovar a média de valor superior ao mercado, a gente migra diretamente para a portaria e aí fica para nós a ideia de que o prestador de serviço ele quer ser contratado ou aceita ser contratado por um valor até o limite daquela tabela em relação à sua formação, seu grau de instrução. Então essas são as considerações finais em relação a essa questão do novo cadastro. Aqui nós deixamos na tela, então, né, a gente está à disposição para esclarecimentos, para tirar dúvidas, através deste telefone aqui, que é o 33230061. Mas o ideal para nós é o e-mail, tá? E aí a gente tem lá no nosso edital tá, os e-mails de contato, é suporte cadastro@sescoprs.com.br e o simone-fraporte@sescoprs.com.br. Tá? Se vocês entrarem em contato por e-mail ou por telefone com algum analista aqui da área finalística, ele vai encaminhar a solicitação de vocês para a Simone e ela vai tentar auxiliá-los. Tá? Então, fiquem à vontade quanto ao contato, mas o ideal é que seja feito diretamente para o suporte cadastro@sescoprs. A gente tinha proposto, então, essa live das 15 às 16, desculpe, das 16 às 17 horas. A gente tem o nosso chat aberto para questionamentos. Não sei, a Rafaela deu uma olhadinha já no chat. Rafaela, tem algum questionamento que possa a gente utilizar esses últimos 10 minutos, 11 minutos? O Hélio, a Simone estava respondendo a maioria ali, né, Simone? Acho que tu pode verificar, por favor, se tem algum que ficou para trás ou algum que seja uma dúvida que pode ser geral. Eu tenho uma, posso falar? Pode? Pode, só se identifica para a gente ver quem é que está falando. Professor Bélio, da Excel Expert. Eu pedi ali qual a documentação para se qualificar como especialista. Como especialista, como pós-graduado, é isso? Isso. O certificado de conclusão emitido pela instituição de ensino superior aonde foi feito o curso, onde foi completado o curso. Tá? Então, normalmente é diploma, no caso dos cursos superior, e certificado de conclusão ou de aprovação nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, a diferença aqui é que nos cursos de graduação, muitas vezes se tem o certificado de conclusão e não o diploma, porque tem um tempo ali entre a certificação e a diplomação, tem que aprovar lá pelos conselhos, né, da instituição, e às vezes demora um pouquinho, então a gente aceita para um recém-formado
a gente aceita o certificado de conclusão. Ele é emitido pela instituição de ensino, normalmente ele tem carimbo, validação e tal, e aí depois vem o diploma. Agora, às vezes, apresenta-se para nós pessoas com mais de 10 anos de conclusão do curso e que não tem o diploma. Bom, aí a gente quer ver o diploma mesmo, não se justificaria a gente aceitar um certificado provisório, né? Porque a pessoa já está formada há muito tempo. Quanto à formação ainda, se essa formação ocorreu no exterior, né, ela tem que ser validada, tá? Ela tem que ser reconhecida aqui no Brasil por uma instituição que esteja habilitada a fazer esse reconhecimento. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se chega para nós um certificado de conclusão de uma universidade no exterior, a gente exige a validação desse diploma aqui, porque tem algumas formações no exterior que não são reconhecidas no Brasil. E outras são. Então, a gente exige esse reconhecimento, que há um tempo atrás era feito pelas universidades federais, tal, tem todo um processo que eu não sei como está hoje, mas existe essa validação. E aí a gente não aceita os diplomas do exterior, só se eles forem validados aqui no Brasil. Hélio, e também às vezes tu faz fora um curso, tanto de pós como outros cursos, e eles, a carga horária é diferente também. Tem toda essa. Então, tudo isso a gente verifica na hora que chega a documentação, assim, né, para ver se está correto, se atende os nossos normativos. Se não atende, a gente devolve normalmente por e-mail com alguma informação complementar, né? E com esses e-mails tem que ter um pouco de paciência, às vezes a gente sabe que às vezes cai na caixa de spam, tanto na nossa caixa de spam quanto na caixa de spam de vocês. Então, sempre deem uma olhadinha na caixa de spam, assim como a gente também dá uma olhadinha aqui para ver se não tem nada lá dentro da caixa, né? Porque principalmente e-mails com o mesmo título enviados de forma seguida para várias pessoas, às vezes eles começam a cair em caixa de spam nossa aqui ou de quem vai receber. Mais alguma questão que tenha aparecido, Simone? Seu Hélio, como verificamos a demanda pela nossa prestação de serviço na área que a gente atua? Junto à cooperativa, primeiro? Junto à cooperativa. Quem contrata, o grande contratador, né, o grande contratante aqui são as cooperativas, tá? Então, as cooperativas é que criam as demandas, que criam os projetos, é elas que buscam para dentro dos projetos dos instrutores, elas que fazem o contato, combinam datas, locais, horários, valores, né, solicitam as propostas. A gente simplificou um pouco para a cooperativa agora, vocês não enxergam isso, mas vocês vão perceber que a solicitação por propostas formais, assinadas e validadas e tudo mais, em papel timbrado, isso vai reduzir um pouco a demanda por essas propostas, porque aqueles prestadores de serviços que se enquadrarem dentro dos limites da tabela, as cooperativas estão desobrigadas de apresentar para nós a proposta, porque o limite já está pré-estabelecido, assim, já está lá na nossa portaria. Mas, em muitos casos, as cooperativas vão continuar pedindo a proposta, porque dificilmente alguém realiza um serviço que ela não peça uma proposta, né? Mas elas vão estar desobrigadas de encaminhar para nós dentro daqueles padrões que a gente exigia, com assinatura virtual e tudo mais. Elas só vão exigir em casos muito específicos, quando o valor for superior à tabela, quando tiver necessidades muito especiais, ou então quando for treinamentos vivenciais que exige a realização de um contrato, aí a gente vai precisar de proposta. Eu falo aqui dos treinamentos vivenciais, quando eu falo isso, a gente está falando de uma coisa muito específica, tá? São aqueles treinamentos do tipo TEAL, sabe? Aquele treinamento normalmente ao ar livre, que implica em algum risco para o participante, sabe? Onde envolve arvorismo, atividades que tragam algum risco para o participante. É isso que a gente trata como treinamento vivencial, e é esse que a gente tem algumas especificidades que
são próprias do treinamento. Então, sempre que surge projetos com esse tipo de treinamento, a gente toma um cuidado especial. Ele é cercado de toda uma questão de contratualização e informações sobre saúde dos participantes, questão de seguro, aí tem toda uma complexidade, tá? Vivencial não é só aquele treinamento participativo, onde as pessoas estão dentro de uma sala, daí elas fazem atividades vivenciais do tipo jogam balão e tal. Não, não é isso. É aquele mesmo do tipo, né? Porque é uma marca, né? Do tipo TEAL, assim, tá? Então, esse que a gente se preocupa. Mais alguma questão específica, Simone, que tenha pensado? O que o pessoal comentou ali também era a questão dos valores, né? Quando o prestador de serviço não tem as notas para comprovar, então ele vai entrar naquela tabela e depois, quando tiver as notas, vai poder fazer esse ajuste daí, né? Então, Isso. As atualizações. Uma questão que eu não comentei o prestador de serviço ele tem duas notas. Ele pratica um preço acima do mercado, tá? Desculpe, ele pratica um preço acima da tabela. E ele só tem duas notas fiscais nos últimos 12 meses. Ele pode compor a sua média com essas duas notas fiscais e o valor da tabela, onde ele está enquadrado. Tá? Vou dar um exemplo. Nos últimos 12 meses, o valor da minha hora de mercado eu consigo comprovar R$1.000. Eu fiz 2 treinamentos diferentes para empresas diferentes, não era para o Sescope, e era R$1.000 na minha média. E eu sou doutor, então meu valor é 308. A gente faz essa média com 1.000 mais 308, divide por 3 é a média. Tá? Porque isso também era uma dificuldade. Às vezes a pessoa nos últimos 12 meses se deteve a outras atividades, fez consultoria e tal, e instrutoria mesmo ela não trabalhou, sabe? Ou trabalhou menos. A gente ainda assim possibilita ela ter uma média de mercado, se ela quiser. Tá? Se ela tiver só uma nota nos últimos 12 meses, a gente entra com o valor da nota que ela tem e mais 2 vezes o valor da tabela, divide por 3. Então a gente está criando todas as condições para que a gente tenha facilidade, né? Na tratativa dessa questão de valores, para que a cooperativa tenha um cadastro de instrutor bem robusto para poder escolher e para que os instrutores também consigam fornecer essas informações de uma forma mais tranquila, porque no edital anterior nosso, a gente tinha sérias dificuldades, principalmente com a comprovação de valor de mercado. Ele era obrigatório e tinham pessoas que às vezes tinham 2 notas, então elas estavam no limbo, né? Elas não tinham as 3 para comprovar a média, mas elas tinham 2 e tal, então a gente resolveu essas questões aí nesse nosso novo normativo, que é esse novo edital. Tá? Esse novo edital, e como qualquer edital do Sescope, ele está sempre vinculado a todos os nossos normativos internos que vocês não enxergam no edital e todos os normativos que orientam a nossa atividade que vem lá do Sescope Nacional. Então, quando o edital não prevê uma questão e a gente tiver que tomar uma decisão, a gente vai olhar para os demais normativos e para aquilo que vem do Sescope Nacional para poder dar o retorno para o prestador de serviço. Então, nem tudo que a gente pode decidir está dentro do edital, mas tudo que o prestador de serviço deve atender para o cadastramento, para a contratação, está ali dentro. Tá? Então, essa é uma coisa um tanto tênue, essa divisão, mas é importante saber que muitas vezes o prestador de serviço nos traz algum questionamento que a gente tem que ir para outros normativos nossos para poder fundamentar o nosso retorno. É raro, mas muitas vezes acontece. Então, a gente fundamenta e depois, com o tempo, a gente, quem sabe, tem que rever nossos editais, tal como a gente está fazendo agora. A gente está na terceiro edital e no segundo edital em questão de 3 anos, 4 anos. Então, a gente está evoluindo, né, para atender a demanda das cooperativas e atender também, né, a expectativa dos nossos instrutores, que, como o Mário disse lá no início da nossa live, né, são nossos parceiros, são importantes para a realização das nossas atividades, né, tem um relacionamento antigo, a gente trabalha nesse sistema de cadastramento desde 2006, então, para nós a gente foi evoluindo, foi mudando, foi criando novos conceitos. O mais disruptivo de tudo isso é a gente poder contratar pela média de mercado, é diferente de qualquer outro Sescope, de qualquer outro estado.
só o nosso estado aqui pratica essa média de mercado, o que para nós nos dá tranquilidade, né, em termos legais, e nos dá também as possibilidades de atender as cooperativas na contratação de serviços mais robustos, de prestadores de serviços com uma prática de mercado, às vezes, um pouco melhor que os demais, em função de experiência, de conhecimento, né? A gente sabe que quando o instrutor chega no mercado, ele tem uma prática de mercado, com o tempo ele vai ganhando experiência, né? E esses valores vão mudando. Então, pode ver que a gente estabelece que o prestador de serviço pode apresentar para nós essa média de mercado quando ele tiver uma média diferente daquela praticada. Então, eu tenho 3 notas fiscais ali comprovando minha média nos últimos 12 meses, né? Daqui um tempo eu vou poder, né, de novo apresentar a minha média de mercado, caso ela tenha mudado, e a gente vai tratar dessa atualização, né? Então, isso é uma outra coisa que também faz com que os nossos prestadores de serviço se vinculem, né, ao Sescope e tenham uma atividade bem importante. Assim, tem muitos instrutores que prestam serviços costumeiramente, né, e periodicamente para muitas cooperativas diferentes, assim, né. E tem outros que concentram sua atividade mais numa região, enfim. Mas agora, com esse cadastro nacional, vocês vão estar, se quiserem, vocês serão vistos por todos os Sescopes que usam essa base, né, do cadastro nacional. O fato de estar aprovado em um Sescope de um estado, né, não significa que vocês têm que trabalhar para todos, a escolha é de vocês, assim como também é do estado. O estado é que aceita contratar de outro estado, não, aí é uma relação muito livre, assim, né? Eu vejo que tem uma mão levantada ali, é a do Tiago. Isso, boa tarde, tudo bem? Tiago Marcon. Eu sou instrutor do Senar, e no Senar existe um sistema, e aí os sindicatos, no caso, né, eles solicitam os cursos para o instrutor, né? Nós no Sescope, para mim é novidade, eu estou entrando agora. No Sescope, o nosso nome vai estar num cadastro geral do Sescope, e a cooperativa vai lá, quando ela tem uma demanda do curso, e escolhe o instrutor? Isso, ela entra lá no cadastro, vê se o instrutor está cadastrado, se está disponível, se está tudo correto com ele, está apto a ser contratado. Ela faz o contato com o instrutor, combina o que ela precisa e tal, vê a proposta, tudo mais, e aí ela cria o projeto e encaminha o projeto para aprovação do Sescope já com a seleção do instrutor. A contratação efetiva se dá no momento que o Sescope aprova o projeto. Aí o instrutor recebe, então, a sua ordem de serviço para fazer o trabalho. Certo. Outra coisa, o valor da hora ali, eu vi que comentou que é o valor limite, aquela tabela e coisa. A cooperativa poderá contratar, às vezes, por um valor menor do que esse da tabela ou não? Sim, pode. A tabela, para o credenciamento, quem aceita a tabela do credenciamento está aceitando um valor limite, né? Que é o valor superior. Se eu sou doutor, eu aceito trabalhar por 308. A cooperativa pode contratar por 308 ou pode, numa proposta com o prestador de serviço, contratar por um valor inferior. Se eles assim combinarem, o projeto vai chegar para nós, a gente vai aprovar com um valor menor, né? E no caso do cadastro, esse valor é um limite, né? Caso a cooperativa resolva pagar um valor superior ao cadastro e não for um valor que o prestador de serviço comprovou de prática de mercado, daí é uma negociação entre a cooperativa e o prestador de serviço. A gente vai aceitar dentro do projeto o limite do credenciamento. Lembre sempre que aqui a gente está falando de quem aceita esse valor previsto para o credenciamento. Eu posso não aceitar e querer comprovar minha média de mercado. Se eu comprovar minha média de mercado, eu posso ser contratado pela média de mercado, tá? Que pode ser um valor muito superior àquele que está ali na tabela. Quem nos paga o Sescope ou as cooperativas? O Sescope. A nota fiscal é emitida contra o Sescope, salvo se tiver contrapartida da cooperativa. Em alguns casos, digamos que a média de mercado de um instrutor seja R$500 a hora, tá? O Sescope ele pode pagar até R$500, mas se o instrutor cobrou da cooperativa R$1.000,
E a cooperativa aceitou. Então, nesse caso, no nosso projeto aparece que R$500 é do Sescope e R$500 é da cooperativa. E a gente vai querer ver a comprovação da contrapartida da cooperativa para o instrutor, para a empresa que ela contratou. Então, vai vir para nós a nota de R$500 que a empresa vai emitir contra o Sescope, e a cooperativa vai dizer para essa empresa que ela tem que emitir também uma nota de R$500 contra a cooperativa, e ela vai ter que mandar essa nota na prestação de contas para nós. Tá? Então, a nota do instrutor é sempre contra o Sescope, salvo nessa condição que ele tem que emitir duas, uma contra o Sescope e outra contra a cooperativa. Beleza, então, muito obrigado. Então tá, gente, é 17h05, a nossa proposta era até às 17h, então eu espero que a gente tenha conseguido levar a informação o mais precisa possível, da forma mais correta. A live vai ficar disponível para consulta de outros instrutores ou de vocês mesmos. As respostas a gente procurou dar elas no chat. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, os nossos meios de contato ali, especialmente o e-mail, está disponível para a gente poder esclarecer. Temos telefone também, mas o e-mail é uma forma boa porque fica registrado. Tá? E, em qualquer dificuldade, a gente tem aqui o nosso supervisor, que é a Simone. Ela está com dificuldade hoje para entrar ali, deu sorte que ela conseguiu entrar um pouquinho, né? Mas ela está disponível para fazer toda essa jornada junto com vocês, e a gente ter o nosso cadastro o mais preciso possível, que atenda as nossas cooperativas e que vocês também se sintam bem atendidos pela forma com que a gente conduz essas contratações. Ok? Um abraço a todos, aproveitando a época do ano, um bom final de ano, uma boa entrada do novo ano, um Natal bem gordinho. Estou vendo aqui a Margarete, um Papai Noel bem gordinho, um abraço. O professor Alexandre está ali também. Alguns conhecidos aqui na tela, um bom Natal, um bom ano novo para todos e um bom trabalho em 2024, né? Que essa parceria seja bem legal e que a nossa cooperativa, para nós todos, e que as cooperativas consigam se beneficiar desse nosso novo cadastro. Um abraço a todos. As gurias também. Muito obrigado e boas festas. Um abraço e boas festas. Obrigado, Marco. Um abraço. E a abraço. Simone, um abraço a todos. Obrigada. Obrigado. A gente Tchau. até mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.